Obrigado, Fátima, obrigado ao Cantinho do Folclore por essa oportunidade de falar sobre o rancho folclórico Nossa Senhora da Nazaré do Rio de Janeiro. Primeiramente, vamos dividir o rancho em 3 fases. Primeira fase, a fase do lançamento, foi no dia 23 de julho de 1977, no Irajá Atlético Clube, onde praticamente começou o rancho a ganhar forma. Nesse ano de lançamento, tivemos orgulho de, logo no mês seguinte, ir a São Paulo, ao Festival da Caravela da Saudade, num convite do Alberto Maria Andrade, para participar no Festival do Folclore do aniversário da Caravela da Saudade. O rancho, aí aos poucos, foi firmando presença no meio das casas portuguesas. Era um pouquinho posto à parte por ser um rancho formado unicamente por jovens quase brasileiros. Tínhamos um português só no rancho, tá, entre os fundadores, que já agora éramos 4, era eu, Jerônimo Ferreira Alves, senhor engenheiro, em memória, o doutor Walter Ferreira, nosso acordeonista, o Wilson Cândido de Lima, nosso contabilista oficial, tá? Éramos os 4 bases do Nazaré. A partir daí fomos juntando amigos e criando o nosso rancho. Do Irajá Atlético Clube passamos por várias fases, altos e baixos que o rancho foi tendo. Fomos convidados para ir para a igreja de São Sebastião em Parada de Lucas pela dona Ana Tércia. Aí em Parada de Lucas o rancho conheceu um pouquinho da sua época áurea, com as idas ao estádio do Vasco da Gama, com as marchas luminosas do 10 de junho, 2 anos consecutivos, com arcos confeccionados pelos próprios componentes. Conseguimos levar para o Vasco da Gama uma coisa inédita, foi aplaudido e reconhecida tanto pelo presidente da federação, pelo seu embaixador de Portugal, o seu cônsul de Portugal na altura. Todos elogiaram o trabalho e a maneira como Nazaré se apresentou. Já nessa altura, os nossos trajes começavam a ganhar forma, tal e qual o Rancho Tamar da Nazaré, em Portugal, porque a nossa amizade com o Tamar foi se fortalecendo. Eles entenderam as nossas dificuldades. Um rancho formado no Rio de Janeiro, sem um único morador da Nazaré, sem um único morador da área de Leiria. Éramos brasileiros dançando o folclore da Nazaré. Nos enviaram alguns trajes, discos, fizemos amizade com um artesão, o Paulo, que nos ofereceu peças maravilhosas, como um violão em forma do barco da Nazaré, uma miniatura de um barco com 1,5 metro, com todos os apetrechos do rancho, que era usado na praia da Nazaré pelos pescadores. Tínhamos armadilhas de rede, peças únicas, foquim, que é uma cestinha de madeira que os pescadores levavam para o mar e que servia também de boia salva-vida em caso de naufrágio. Tínhamos, sei lá, é difícil eu te dizer tudo que nós tínhamos, Fátima, porque esse material tinha que ser visto e eu não tenho como mostrá-los a vocês, infelizmente. Uma gamela com 100 e muitos anos, feita em madeira, que as lavadeiras levavam para o rio para lavar a roupa. Aventais bordados em ponto de cruz, que eram raríssimos na Nazaré, nos foi oferecido um também por essa altura. O nosso traje começou pobrezinho, mas durante os 10 primeiros anos teve uma evolução estrondosa, como você pode ver em algumas fotos que eu te enviei. Tá? De Parada de Lucas, o Nazaré começou a ganhar força e começou a juntar muita gente à volta dele. E havia necessidade de se criar alguma coisa a mais. Então, a convite também de alguns amigos, passamos ao Jardim América, onde o vereador Paulo César de Almeida nos cedeu de início o Saja, que era um clube que estava desativado. Aí no Saja o Nazaré cresceu, e cresceu muito, graças a Deus. Tivemos uma época de ouro com apresentações lindíssimas. Eu poderia aqui enumerar várias, mas vou só falar de 4 apresentações que marcaram a vida do Nazaré. A ida a São Paulo, ao Festival da Caravela da Saudade. O Festival do Vieira, no Maracanãzinho, no Dia do Folclorista. O Festival do Américo Campos Souza Camarão, na Casa dos Poveiros, 2 dias consecutivos de folclore, tá? Onde nós montamos uma barraquinha que foi a que mais faturou
com peças confeccionadas pelos componentes do rancho, algumas peças portuguesas, muito poucas, mas a maioria todas feitas pelos componentes do Rancho da Nazaré, na altura. Tá? E o próprio Vasco da Gama, 10 de junho, que essa ficou na memória de todos os componentes, ao entrarmos no estádio, ver a recepção que tivemos de toda a assistência. O Nazaré realmente brilhou esses 2 anos no Vasco da Gama. Depois, a criação da Casa Regional de Leiria. Tá? Os primeiros passos da Casa Regional de Leiria eu ainda acompanhei, tá? Foi dentro dos últimos anos que eu estive à frente do Nazaré, e nós já tínhamos, nessa altura, verbas para comprar um terreno, e foi o que fizemos. O Rancho Folclórico Nossa Senhora do Nazaré comprou um terreno para que fosse erguida a futura sede do rancho, a Casa Regional de Leiria. Por isso, quando a casa foi fundada, já havia terreno próprio comprado com fundos do Rancho Folclórico Nossa Senhora de Nazaré. Os componentes do rancho muito lutaram para que juntasse todo o dinheiro possível para nós termos a nossa sede. Tá? Esses 10 anos, vamos dizer assim, tá? Marcaram de que maneira a vida do folclore do Rancho da Nazaré. Porque nós éramos um rancho pau para toda obra. Se precisassem da nossa ajuda, nós já estávamos para ajudar. Fizemos muitas festas em asilos, em orfanatos, tá? Onde a própria deslocação do rancho para lá era às nossas custas. Os próprios componentes iam para essas apresentações fazer a festa de Natal de crianças e de velhinhos. Tá? Fazíamos todas as nossas festas nas nossas sedes, eram temáticas, e a decoração do salão condizia com o tema da festa, feito pelos componentes, porque toda a base do Nazaré é os componentes. Tá? Eu gostaria, Fátima, de ter assim uma panóplia de troféus, placas, diplomas para te mostrar, pois tínhamos, fitas na nossa bandeira, tínhamos. Infelizmente, nada disso sobreviveu à junção da Casa Regional de Leiria, tá? Por culpa de quem, me desculpem, não sei te dizer. As 2 peças mesmo que eu tenho atrás de mim me foram entregues quando eu fui a última vez ao Brasil, que foram encontradas no lixo. A primeira bandeira da Casa Regional de Leiria, essa de um rancho que eu não conhecia, que era os Miúdos de Leiria, tá? Foram encontradas por uma senhora no lixo e ela me entregou, achando que eu gostaria de ficar com ela. Junto com as bandeiras, outras peças me foram entregues também, inclusive a própria imagem de Nossa Senhora da Nazaré foi abandonada. E o pastor que assumiu o Saja no Jardim América nos entregou essa imagem. É uma pena, eu falo isso agora com um pouco de mágoa, não posso te falar de como foi o final da Casa Regional de Leiria, eu não participei dele. Não posso te falar da troca de trajes que houve na Casa Regional de Leiria, eu não participei dela. Uma das vezes que eu fui ao Brasil a um festival de folclore na Casa de Arouca foi onde eu tomei conhecimento dos novos trajes que eram usados pelo grupo da Nazaré e, te sou sincero, irreconhecíveis. Aquilo em nada tinha a ver nem com Leiria, nem com Nazaré. Foi feito simplesmente para apagar a imagem de um rancho que marcou a sua época no Rio de Janeiro. A todos os componentes do Nazaré, que sempre que se toca rebate, comparecem, o meu muito obrigado por vocês manterem viva o nome do nosso rancho. Aquelas que ainda dançam, a Cristina, né, e a Tânia, meu muito obrigado por vocês manterem viva a tradição do Rancho da Nazaré. Dançar o folclore com o coração. Obrigado a todos vocês. Eu hoje posso me dizer realizado porque fiz parte de uma ideia que ainda hoje está viva. Rancho Folclórico Nossa Senhora da Nazaré do Rio de Janeiro. Ala, ala, ala riba, sempre!